Se o seu chefe ou uma outra pessoa perguntasse para você qual que é o melhor tipo de manutenção que eu devo aplicar aqui na minha empresa, o que você diria para ele? Pois bem, eu quero te ajudar a responder essa pergunta. E para isso eu quero que você me acompanhe nesse vídeo para você entender melhor o que eu quero dizer. Eu sou Luiz Ribeiro, da Academia de Manutenção, e nós vamos hoje desmistificar os 3 tipos de manutenção principal que nós temos, que é a corretiva, a preventiva e a preditiva, tá certo? Então fica comigo aqui que você vai entender qual que são essas 3 técnicas, o que engloba ela, o que tem de vantagem e desvantagem em cada uma delas, e aí você vai saber responder qual que é a melhor técnica de manutenção que você deve aplicar na empresa que você trabalha, ou se alguém perguntar isso para você. Mas antes de entrar no detalhe de cada uma delas, nós precisamos saber o que tem no mercado hoje, o que a teoria diz, o que as pessoas renomadas dizem sobre esses tipos de manutenção. Porque nós estamos passando uma evolução gigantesca ao longo dos anos, não é mesmo? E a manutenção ela vem evoluindo drasticamente os seus conceitos de manutenção, as suas técnicas e suas aplicações. Mas o conceito moderno hoje, normatizado, o que diz a teoria? Para isso eu peguei o livro aqui de manutenção, bem conceituado, e ele está baseado na norma, NBR 5462. E aqui, ele está mostrando aqui os 3 tipos de manutenção: corretiva, preventiva e preditiva. Vamos ver o que ele diz aqui rapidinho para nós contextualizarmos com base na teoria e depois levar para o caso prático, aí no chão de fábrica, como você utiliza isso na prática aí do seu dia a dia, tá certo? Então vamos lá. Manutenção corretiva. Manutenção corretiva é uma manutenção efetuada após a ocorrência de uma pane, destinada a recolocar um item em condições de executar uma função requerida. Então essa é a manutenção corretiva. E a manutenção preventiva, o que a NBR 5462 diz? Diz o seguinte: manutenção efetuada em intervalos pré-determinados ou de acordo com critérios prescritos, destinada a reduzir a probabilidade de falha ou a degradação do funcionamento de um item. Essa é a manutenção preventiva, então, você atuar antes que a falha aconteça. E a manutenção preditiva diz o seguinte, essa norma: manutenção preditiva ou manutenção controlada, manutenção que permite garantir uma qualidade de serviço desejada com base na aplicação sistemática de técnicas de análise, utilizando-se de meios de supervisão centralizados ou de amostragem para reduzir ao mínimo a manutenção preventiva e diminuir a manutenção corretiva. Então aqui já seria uma manutenção mais instrumentada, que você consegue prever a deterioração do equipamento, tá certo? Pode ser por monitoramentos online ou amostragens por período de tempo. Isso é o que a norma nos diz para você estar inteirado, para ficar com o conceito aí bem alinhado aí com o que o livro, as normas diz a respeito disso. E eu não estou falando que isso aqui está errado, tá? É uma questão de que, beleza, Luiz, eu sei o que é uma preventiva, eu sei o que é uma preditiva, eu sei o que é uma preventiva, mas e aí? E agora? Eu sei corretiva, eu vou atuar depois da pane. Preventiva, eu vou atuar antes da falha. E a preditiva, eu vou fazer medições. Legal, antes da falha acontecer. E aí, o que eu faço com isso? Então, para mim, preventiva é melhor, eu vou atuar antes da falha. Certo, legal. Mas a condição que você trabalha hoje permite você ter preventiva? Permite você ter preditiva? Ou permite que você tenha corretiva? Então é aí que eu quero raciocinar com você aqui, esses 3 pontos aqui em cima, para você ter a condição de raciocinar sobre isso e tomar a sua decisão. Porque não adianta você chegar para mim e falar assim: pô, Luiz, mas você falou para mim usar preventiva. Não, eu não quero dizer isso. Ah, Luiz, você pediu para mim fazer corretiva. E eu vou te falar os modelos e como se utiliza eles, e aí você vê o que é melhor para você. Pois eu já trabalhei nos 3 modelos. Os 3 modelos têm suas vantagens e suas desvantagens. E é isso que eu quero deixar bem claro para você aqui, para você tirar o máximo de proveito disso. Porque vai ter lugares que você vai aplicar uma, mas tem lugares que você vai aplicar outra. Teve grandes empresas que eu trabalhei que trabalhavam em modelo totalmente corretivo. Ela sobreviveu e era líder de mercado. Teve outras que trabalhavam no modelo preventivo. E
se dava muito bem também. Teve aquelas que implantei preditiva, foi muito bem também. E aí, qual das três é melhor? É isso que nós vamos deixar claro a partir de agora nesse vídeo. Então continue comigo até o final que você vai ter total condição de fazer uma boa análise de qual tipo de manutenção que você deve usar, tá certo? Então vamos começar aqui com a corretiva. Corretiva, legal, nós vimos aqui no livro que a manutenção corretiva é uma ocorrência de pane, né? Aconteceu a pane no equipamento e eu tenho que atuar corretivamente. Então com base nisso, qual que é as vantagens, então, da manutenção corretiva? Será que eu tenho vantagem? Não, nós temos sim. Vamos lá ver qual que é, então? Nós temos aqui, vou listar pelo menos 3 vantagens aqui da manutenção corretiva, para você ir raciocinando aí, tá certo? Vamos considerar o primeiro ponto aqui. Então, ela trabalha nos seus limites. Vamos lá. Então, aqui, ó, primeiro ponto. Trabalha até limite. O que é isso? Eles trabalham até o limite. Trabalho até o limite é que assim, ó, como você não tem uma prevenção do que vai acontecer, do que você vai atuar, você está esperando o equipamento quebrar para você atuar, não é mesmo? Então o que acontece? O seu equipamento, ele trabalha até o limite dele. Então a vantagem disso, você trabalha o máximo da vida útil daquele equipamento, ou seja, você arranca o máximo que ele tem. Isso é uma vantagem para esse modelo de manutenção corretiva, principalmente para a diretoria, porque você está conseguindo extrair o máximo daquele equipamento no maior tempo possível, porque você vai até o limite dele mesmo, a hora que não aguenta mais é aí que ele para. Então, ou seja, você consegue levar a sua produção até o máximo que você consegue daquele equipamento. Isso é uma vantagem. E no curto prazo? No curto prazo, a corretiva ela pode ser considerada como benéfica para os custos. Custo no curto prazo. Então, no curto prazo, o custo é muito bom. Porque se eu tenho equipamento lá em boas condições e eu levar ele até a minha máxima capacidade dele antes dele quebrar, o que acontece? Eu não vou gastar dinheiro com ele com manutenção, porque ele vai até quebrar. Então, nesse período todo eu não gastei com manutenção nele. Olha só que vantagem que é isso aí para a empresa, esse modelo corretivo. Então, isso é uma vantagem de você ter um modelo corretivo. Outro ponto é em relação a custo também, mão de obra. A sua mão de obra vai ser reduzida também. Então aqui nós estamos falando de dinheiro. Por que vai ser reduzida? Porque como eu vou trabalhar no modelo só consertar a hora que quebrar, então eu vou ter uma equipe ali só de pronto atendimento. Eu não vou ter uma equipe de preventiva para atender aqueles equipamentos. Eu vou esperar até quebrar. Quebrou, vou lá com o meu técnico lá que manja daquele equipamento e tenta consertar aquele equipamento o mais rápido possível e no menor gasto possível, porque tem que voltar imediatamente à produção. Então meu custo com mão de obra especializada vai ser bem menor, porque eu não vou ter uma equipe de preventiva, não vou ter uma equipe de corretiva, não vou ter planejadores, ou seja, eu tenho lá a equipe de técnicos disponíveis para consertar quando quebrar. Então isso aqui se torna bem reduzido. Olha só as vantagens de ter um modelo corretivo. Vai pegando aí, anota, pega suas anotações no seu caderninho aí e vai fazendo, porque isso vai ser importante para você tomar decisões daqui para frente. E agora vamos às desvantagens da manutenção corretiva, porque aí que entra a contrabalança desse negócio. As desvantagens seriam então, um dos principais pontos então vamos separar aqui, né? Aqui são as vantagens. Agora vamos às desvantagens. Não tem
Não tem planejamento. Olha só, não tem planejamento. Por que não tem planejamento, Luiz? Porque eu estou lá esperando quebrar. A hora que quebrar, eu atuo. Então, ou seja, é um trabalho muito corretivo realmente. Não se trabalha com planejado. Vou parar daqui tanto tempo para fazer. Não, não existe isso. É corretiva. Ela simplesmente vai consertar quando quebrar. E olha só que interessante. Tem 2 pontos nesse modelo de corretivo aqui. Deixa eu falar as desvantagens aqui, e aí nós vamos colocar esses 2 pontos aqui para ficar claro para você também. Um outro ponto é, por eu não trabalhar no planejamento, aqui é um M, né? Por eu não trabalhar com planejamento, o que acontece com o meu estoque? O meu estoque de peças fica alto, o meu custo de almoxarifado aumenta. Por quê? Porque se eu não tenho planejamento, eu trabalho com modelo corretivo o tempo todo, o que acontece? Eu tenho que ter peças no estoque para atender quando quebrar. Porque imagine só lá, eu estou lá operando minha máquina, quebrou. Eu vou lá atuar no equipamento. Eu vou atuar na máquina e vi que tem um rolamento quebrado. Aí eu vou no estoque, não tem rolamento porque o estoque está enxuto, está otimizado. Acontece, tem que buscar o rolamento. Aí se é à noite, não tem onde buscar, aí fica a noite inteira parada, olha o transtorno. Então eu começo a colocar muitas peças no estoque e meu estoque vai ficando inchado. Com isso, o meu custo vai ficando elevado. Isso é uma desvantagem desse modelo corretivo. Uma outra desvantagem do modelo corretivo aqui, vamos trabalhar agora com equipe. A disponibilidade da minha equipe. Por que, Luiz, a minha disponibilidade da equipe? Então, ou seja, eu não tenho uma equipe gigantesca, eu não tenho equipe preventiva, só tenho lá pessoas que ficam esperando a máquina quebrar para corrigir. Só que isso é 24 horas. Então eu tenho que ter disponibilidade da minha equipe o tempo todo, porque se a máquina quebrar, alguém tem que atuar e resolver o problema. Então, ou seja, isso aqui é uma desvantagem para mim, porque eu tenho que ter pessoas disponíveis para resolver todos os problemas que aparecerem na fábrica. E isso, na realidade, não acontece, não é mesmo? Você tem aí pessoas disponíveis o tempo todo para resolver todos os problemas da fábrica? Não, não é mesmo? Às vezes tem pessoas que conhecem mais de uma coisa e outras de outra. E se é no turno que essa pessoa está em casa descansando, dá o problema no que ela conhece, o que acontece? Vamos ligar para ela, ela tem que vir, tem que estar disponível para a empresa para atuar nesse modelo corretivo. Então, ou seja, isso aqui também é uma desvantagem desse modelo corretivo. Então, a disponibilidade da equipe é fundamental também para isso. E aí acontece, um outro ponto é o conhecimento. O conhecimento da equipe. Se você tem que ter as pessoas disponíveis para resolver todos os problemas da fábrica, tem que ter pessoas com conhecimento para resolver os problemas da fábrica. Eu acabei de falar, se você não tem ela nesse horário que ela deu problema, o que você faz? Tem que ligar para o fulano que está em casa para ele vir. Então você tem que começar a formar mais pessoas para conhecer todos os equipamentos, pelo menos uma por turno, que conheça tudo. Isso é uma desvantagem. Imagine, quem sabe tudo na fábrica o tempo todo? Não sabe. Então isso aqui é um problema, porque você vai gerar hora extra, vai ter que ligar para o funcionário fora de horário, esse cara vai morar dentro da fábrica, tem que estar disponível o tempo todo. Então isso é uma desvantagem. E uma outra desvantagem aqui, que nós vamos parar por ela, é a ociosidade. Ociosidade de mão de obra e de máquina. Mas como assim, Luiz? Ociosidade de mão de obra e máquina? Olha só que interessante. Ociosidade sim, porque, imagina, o equipamento quebrou. Está parado. Enquanto a manutenção não consertar aquele equipamento, está ociosa a linha de produção. Ela está parada, aguardando o conserto. O que acontece com a mão de obra produtiva?
fica parada. Então, ou seja, eu fico muito tempo ocioso de produção e pessoas de produção parada. Isso gera um transtorno para a fábrica, por causa de uma manutenção. Se essa manutenção demorar um turno, por exemplo, ou um dia, o que eu faço com essa equipe toda e com essa linha parada? Então, ociosidade são coisas ruins para esse modelo corretivo. Luiz, está certo ou está errado? Tem as vantagens e tem as desvantagens. Esse modelo não é certo e nem errado. O que é bom para você? Essa é a questão. Então, você tem que ter esse conhecimento para você começar a tomar suas decisões com relação a se o modelo é bom ou não para a sua realidade hoje. E aí, para você, esse modelo é bom ou ruim? Eu já trabalhei nele. Trabalhei numa grande empresa, líder de mercado, no ramo farmacêutico. Eu cheguei lá, modelo quebra, conserta. Tá errado, Luiz? É o modelo que ela sobrevivia. Mas quem desgastava com isso? Eu. Quem era prejudicado? Eu. Ela estava lucrando com isso, ela estava se beneficiando disso. Quem era prejudicado? Eu, principalmente, porque eu morava dentro da fábrica, eu tinha que saber todos os problemas da fábrica, tudo o que acontecia me ligavam, eu tinha que mobilizar a equipe, pessoas para resolver problemas o tempo todo, e isso dava um desgaste enorme para mim. Então, para mim era ruim, mas para a empresa era bom, porque estava dando retorno para ela. Ela levava o equipamento ao máximo dela e dava produtividade. E quando quebrava, eu tinha que consertar e consertar rápido. Então, a pressão toda era em cima de mim, como gestor de manutenção. Então, ou seja, não está certo e não está errado. O que a empresa definiu para você como método de trabalho e você buscar ou não. Até que eu fui buscar o modelo preventivo. E aí, vamos para o modelo preventivo? E aí, o que seria o modelo preventivo, Luiz? O que é bom e o que é ruim nele também? Então, matamos aqui a corretiva, tá certo? Agora nós vamos entrar no modelo preventivo. Opa. No modelo preventivo aqui, nós temos as vantagens e as desvantagens também. Qual que é a vantagem aqui desse modelo preventivo já? Nesse modelo preventivo, nós temos algumas vantagens. Todo mundo fala assim, é melhor trabalhar no modelo preventivo. Eu trabalho com preventiva, tá certo, esse tipo de coisa. Realmente, tem suas vantagens, mas também tem suas vantagens também. Vamos então trabalhar aqui com as vantagens, vai. Vamos trabalhar com as vantagens primeiro, depois nós vamos falar as desvantagens. A vantagem desse modelo preventivo aqui é que é um modelo de manutenção planejado. Olha só que legal. Por que planejado, Luiz? Porque eu começo a atacar os problemas planejando antes. Então assim, eu sei que eu vou ter que fazer tal manutenção preventiva no dia tal, vou lá, alinho e faço isso. Então é planejado, não é que eu fico esperando quebrar para consertar não, eu vou antecipar as falhas. Lembra lá que o livro dizia? Você atuar antes da falha acontecer. Por isso então que é o modelo planejado. Isso é uma grande vantagem desse modelo de preventiva. Um outro item positivo disso aqui é que ele faz o quê? Por ser planejado, ele antecipa a falha. Olha que legal. Como assim antecipa a falha, Luiz? Pô, se eu sei que eu tenho que planejar a troca do rolamento a cada 6.000 horas, deu 6.000 horas eu vou trocar, então eu estou antecipando a falha antes dele quebrar, porque se ele chegar a 6.500 ou 7.000 conforme eu estou definindo aqui, é para quebrar, então eu estou antecipando a falha. Olha só, a questão aqui é tão importante porque eu consigo prever antes a falha, então eu estou antecipando isso. E olha só, reduz também outra coisa aqui, ó. Reduz custo, mas olha só, reduz custo operacional. Olha só, reduz custo. Por que reduz custo? Porque eu vou ter a minha produção trabalhando mais. Então, se eu trabalho ela mais, porque eu estou antecipando as falhas, está quebrando menos, eu reduzo os custos meus operacionais.
Isso é importantíssimo para o modelo de negócio da empresa, reduzir custo, não é mesmo? Então esse modelo preventiva, ele ajuda no modelo operacional. Por que eu estou falando operacional? Porque nós vamos ver aqui nas desvantagens uma coisa de custo de manutenção, mas calma aí, segura aí. Então essa aqui seria uma outra vantagem desse modelo preventivo. Uma outra vantagem desse modelo preventivo é colocar aqui maior disponibilidade. Os equipamentos vão estar mais disponíveis para a produção. Isso é uma vantagem. Olha só, se eu estou antecipando as falhas, está reduzindo as quebras, eu estou diminuindo meus custos operacionais, estou aumentando minha disponibilidade, opa, tudo de bom, não é mesmo? Para um modelo preventivo. É, legal, não é mesmo? Isso consegue me dá uma vantagem competitiva muito grande. Um outro modelo, um outro ponto importante aqui que deve ser de vantagem para esse modelo preventivo é problemas com estoque. Vamos colocar aqui. Problema com estoque. Lembra aqui, estoque alto, nesse modelo corretivo? Então aqui eu tenho um problema porque eu vou ter que ter um alto estoque de peças para atender minhas demandas corretivas, porque não é planejado. Aqui como é planejado, eu consigo ter menos problema com estoque, porque eu sei as peças que eu vou usar e na frequência que eu vou usar. Então eu consigo ter menos problemas com o meu estoque de peças. E aí eu consigo controlar o meu custo de manutenção mais assertivamente com relação a estoque de peças. Eu não preciso ter um estoque, um capital empregado muito elevado, porque eu sei quando que eu vou usar as peças. Então eu posso programar a compra das peças de acordo com as datas que eu preciso para fazer cada manutenção. Então com isso nós fechamos aqui as vantagens do modelo preventivo. E aí nós também temos as desvantagens, certo? Porque nem tudo é flores, nem tudo é mil maravilha, né? E aí nós começamos então com as desvantagens. Vamos para as desvantagens? Então aqui uma desvantagem seria uma manutenção cara. Ué, Luiz, você acabou de falar aqui que vai reduzir os custos operacional, vai diminuir meu problema de estoque, e agora você está falando que é uma manutenção cara? Manutenção cara. Se você for pesquisar aí nas literaturas, nas pessoas falando, e eu vivo isso na prática, a manutenção preventiva ela é uma excelente estratégia de manutenção que veio para revolucionar as décadas passadas. Porém, ela é uma manutenção cara. Mas por que é cara, Luiz? Porque imagine, tem um estudo da STKF que mostra a seguinte situação. Ela fez um teste nos rolamentos. Fez lá em vários rolamentos, o mesmo modelo, a mesma condição de trabalho, a mesma especificação, tudo igual. E colocou lá os rolamentos para funcionar. Colocou um e viu a vida útil dele. Colocou outro e viu a vida útil dele. Colocou outro e viu a vida útil dele. Ou seja, fez um estudo de vida útil dos rolamentos na mesma condição e os mesmos modelos. Adivinha o que aconteceu? Uma variação gigantesca de tempo de vida útil de cada rolamento. Ué, mas se eu fizesse preventivo, então qual que é o modelo que eu usaria para ele? 2.000 horas? 20.000 horas? Um rolamento durou 10.000 horas, o outro durou 1.000 horas, o outro quebrou com 100 horas, o outro quebrou com 50.000 horas. Se eu fosse fazer uma preventiva com base nesses dados de rolamento, com qual frequência que eu faria a troca desse rolamento? No mínimo de 100 ou no máximo de 50.000? Olha só a desvantagem disso, eu tenho que entrar num acordo. Então, quando eu defino uma frequência de troca de peça, preventivamente, porque é planejado, eu estou me predispondo a trocar peça que pode ser que não seja necessário trocar. Pode ser que aquela peça esteja boa ainda, mas eu vou lá e trocar porque eu pré-determinei que é uma manutenção preventiva. Então, ou seja, é uma manutenção cara sim. Um exemplo é seu carro.
você sabe que você tem que trocar o óleo do seu carro periodicamente, lá com 5, 10 mil quilômetros, 20 mil quilômetros, de acordo com o óleo que você usou, não é mesmo? Então você vai lá e faz, não é mesmo? Agora, se você fosse pela especificação do fabricante em relação ao pneu, por exemplo. O pneu dura 20 mil quilômetros. Com 20 mil quilômetros você vai lá trocar o pneu? Não, né? Ninguém faz isso mais hoje. Você vai avaliando o pneu. Então, ou seja, às vezes tem pneu que dura 40 mil, 50 mil, depende da condição que você usa, como você roda, que ambiente que você roda com ele. Então, tá vendo? A preventiva acaba se tornando uma manutenção cara. Pega o manual do seu carro e vai seguir exatamente o que prediz no manual. Você vai ver que é caro fazer a manutenção do seu carro de acordo com o manual preventivo. Então você faz ele com o modelo por inspeção. Você vai avaliando o seu carro e troca. Bateria do carro, por exemplo, você não troca uma frequência determinada, você espera ela danificar. Então, tá vendo? Modelo corretivo. Então você começa a entrar no raciocínio, mas depois nós vamos raciocinar sobre isso. Vamos colocar as vantagens e desvantagens aqui primeiro e você vai chegar à conclusão do que é bom ou não depois. Uma outra desvantagem aqui da preventiva. Aí é uma briga constante com o PCP. Você tem que, como que eu posso falar? Você tem que negociar, né? Negociar paradas. Olha só, você diz que aumenta a disponibilidade do equipamento, certo? Mas só que você tem que negociar as paradas de manutenção para você fazer manutenção. E é uma briga constante com a área de PCP. Cara, eu preciso de 10 horas para fazer a manutenção daquele equipamento. Quando eu posso parar? E o PCP faz programação, não faz, libera, não libera. Ou seja, você está fazendo programada, planejada, mas em algum momento você tem que parar a máquina para fazer a manutenção. Então ela se torna uma manutenção que você tem que negociar paradas de manutenção para fazer manutenção. Então isso é uma desvantagem. Tem que estar o tempo todo negociando paradas também para fazer. E você tira um pouco de disponibilidade da fábrica também com relação a isso. E um outro ponto aqui negativo, que nós vamos parar por ele, que é você tem que ter uma equipe de preventiva. Se você tem manutenção planejada, preventiva, você tem que ter uma equipe que faça isso. Então não vai ser a mesma equipe que faz as corretivas emergencial, você vai ter que ter uma equipe definida, pré-determinada para fazer a manutenção planejada preventiva. Então olha só as vantagens e as desvantagens desse modelo preventivo. Você pode perceber que tem bastante vantagem, mais do que a corretiva. E desvantagem menor, mas nós vamos caminhando aqui agora para o outro modelo para fazer o raciocínio final, para você ter total condição de você tomar a sua decisão do que é melhor para você aí na sua empresa, tá certo? Então vamos para o terceiro modelo. O terceiro modelo aqui é a preditiva. Então vamos separar aqui, preditiva. Então nós vamos para o modelo preditivo agora. No modelo preditivo, nós temos aqui vantagens e desvantagens também, como todos, né? Quais são as vantagens então no modelo preditivo? Há de se dizer que muita gente diz aí que a manutenção de classe mundial é a preditiva. E realmente, se você for analisar aqui, nós vamos chegar à conclusão que é realmente, tá certo? Então nós vamos lá. Estava esquecendo um detalhe. Antes de passar para esse modelo aqui, preditivo, lembra aqui que eu tinha falado que tem dois? Aqui nós temos dois tipos. Dois tipos de manutenção corretiva. E é o que vai envolver agora a preditiva, porque isso aqui tem um link direto aqui com a preditiva. Por que, Luiz? Nós temos aqui a corretiva programada e a corretiva não programada. Seria planejada e não planejada, né? O que é isso, Luiz? Mas não é a corretiva? Sim, a corretiva por quebra, a máquina quebrou, está esperando manutenção. E tem as corretivas advindas de inspeções preditivas
que está identificando que o equipamento vai quebrar, e aí você programa uma corretiva para resolver aquela anomalia aqui. Então esse modelo corretivo aqui são dois tipos, a planejada e a não planejada, tá certo? Então só para você ter em mente aqui esses dois raciocínios, porque aqui é emergência, a máquina quebrou, tem que consertar. E aí tem a corretiva também, que é advinda das preditivas. E preditiva nós também temos dois tipos, tá certo? Nós podemos falar aqui em dois tipos, vamos escrever eles aqui, ó. Nós temos aqui a subjetiva e a instrumentada. Pô, Luiz, o que é isso, subjetiva e instrumentada? A inspeção subjetiva nós chamamos de inspeção técnica, inspeção periódica, inspeção aí que a pessoa faz usando os sentidos do corpo, usando o tato, o olfato, a audição, a percepção ali, né, o cheiro, se está quente, se está frio, se está vibrando, se está visualmente desalinhado, sabe? Você consegue observar pelos seus sentidos do corpo. Isso é uma inspeção subjetiva, mas não deixa de ser uma preditiva, né? Tudo bem que não é instrumentada com instrumentos lá, mas você usa os seus instrumentos perceptíveis para você fazer uma boa avaliação daquele equipamento. Então tem dois modelos, subjetiva e instrumentada. Nós vamos falar basicamente da instrumentada, né? Quais são as vantagens de você ter uma inspeção preditiva com base em instrumentos, porque é o mais comum no mercado. Esse daqui, subjetiva, você pode encarar como se fosse uma preventiva também, porque se você coloca lá inspeções periódicas para você fazer, para pegar anomalias dos seus sentidos do corpo, não deixa de ser uma preventiva, porque aí você vai programar uma corretiva programada, vai planejar essa parada para consertar e vai lá e consertar antes de acontecer a falha. Então você está vendo, você consegue migrar de um tipo de manutenção para outro usando as três técnicas. Olha só que interessante, isso é importantíssimo. Então vamos lá, se eu usar o modelo instrumental aqui, quais seriam as vantagens de eu ter manutenção preditiva? Uma vantagem é pouca mão de obra. Para fazer uma análise de vibração, uma termografia, uma análise de óleo, não precisa de muita gente. Uma pessoa pode fazer todas as técnicas, ou uma, duas pessoas. Então, ou seja, a minha mão de obra para fazer uma manutenção preditiva, uma inspeção preditiva, é bem reduzido. São poucas pessoas que eu utilizo para fazer essa manutenção. Uma outra vantagem importantíssima, que é a mais vantajosa que tem nesse tipo de manutenção, é que essa manutenção preditiva, ela tem condição de quê? De levar o equipamento ao máximo. Ou seja, eu vou monitorar ele até o máximo que ele pode me produzir sem quebrar. Quando ele chegar no limite crítico de parâmetros que eu coloco lá na minha preditiva, aí sim que eu vou programar uma manutenção nele. Então eu consigo levar meu equipamento ao máximo da vida útil. Lembra aqui na preventiva que o teste do rolamento, cada rolamento tem uma vida útil? Se eu tenho um modelo preditivo aqui monitorando aquele rolamento, eu consigo falar se ele está falhando ou não. Opa! 100 mil horas e não falhou ainda. Opa, ele começou a dar sinal de falha agora. Então eu levo ele ao máximo que eu posso antes dele quebrar e gastar dinheiro também trocando antes dele falhar. Então, a minha principal vantagem da preditiva é levar ao máximo de vida útil do equipamento. E aí, com isso acontece. Quando eu levo meu equipamento ao máximo da vida útil dele, eu consigo fazer o quê? Com a programação disponibilidade da fábrica. Programo só o necessário. Programa necessário só. Só vou programar o que é realmente necessário para fazer manutenção. Por que isso?
porque meu instrumento está me dizendo quando eu preciso fazer. Então eu não preciso ficar parando toda hora, eu vou parar somente quando me der o sinal exato que eu tenho que fazer. É igual se fosse bolsa de valores, deu sinal lá, compra, deu sinal, vende. Então é mais ou menos assim, deu sinal de alerta, programa para fazer a manutenção. E com isso eu ganho o quê? A minha assertividade fica altíssima. Olha só, eu consigo acertar muito mais e fico mais preciso nas minhas manutenções. Olha só que interessante isso. É uma vantagem fundamental esse tipo de manutenção. E eu também consigo fazer o quê? Reduzir custo. Custo, a empresa quer o tempo todo reduzir custo, não é mesmo? E aí, essa é uma vantagem fundamental na manutenção preditiva. Por que eu reduzo o custo? Porque eu levo o equipamento até a vida útil máxima, eu troco só quando realmente é necessário, não preciso ter as peças no estoque necessariamente, porque eu posso programar para trocar, então, ou seja, eu reduzo o custo de todos os lados. Então você começa a perceber que a manutenção preditiva vai me dando indícios de ser o melhor modelo de manutenção que eu tenho que aplicar, mas calma aí, não estou falando que esse é o melhor modelo não. Um outro modelo, um outro item que eu considero aqui como, pode ser uma vantagem, mas ele também pode ser uma desvantagem, mas vamos colocar aqui como uma vantagem, ele requer um investimento. Ele requer um investimento inicial. Por quê? Porque eu tenho que comprar aparelhos, ou eu tenho que contratar um serviço terceiro para fazer as medições para mim, eu tenho que capacitar a minha equipe, ou seja, requer um investimento inicial para mim fazer esse tipo de manutenção. Então, esse é uma vantagem. Por quê? Porque se eu comprar os instrumentos, eu invisto uma vez só, depois eu não preciso mais investir. Ou se eu contratar uma empresa terceirizada, eu já sei o valor fixo que eu vou pagar por mês. Então isso aqui é padronizado, não vai ter custo mais nem menos, a não ser que tenha a revisão de orçamento no próximo ano. Então é uma vantagem porque requer um investimento, então eu sei quanto vai ser esse valor. Então eu consigo me programar, me planejar para esse valor. E um outro ponto aqui também é que os técnicos podem, colocar aqui abreviado, aprender. Ou seja, não é algo travado que só Ciclano faz, só Bertrano faz. Você pode capacitar seu time, dar conhecimento para eles, desenvolver as pessoas para essas técnicas preditivas. Então é uma vantagem isso, você capacitar seu time para isso. Mas por outro lado, vamos entrar então agora nas desvantagens. Então olha só, foi crescendo, né? As vantagens, né? Foi aqui um pouquinho, aqui cresceu mais um pouquinho, aqui já cresceu bem mais as vantagens. Mas tem desvantagem também, porque a desvantagem aqui é o seguinte: se eu posso aprender e requer investimento inicial e requer levar o equipamento ao máximo, programação necessária, investimento inicial, né? Tá aqui, requer investimento. Então, se eu preciso de investimento inicial, quer dizer que eu preciso comprar aparelhagem, esse tipo de coisa ou não. E se os técnicos podem aprender, isso também é uma vantagem. Então, eu posso ensinar meus técnicos. Mas, independente se é meu técnico ou é externo, eu tenho que ter equipe qualificada para isso. Então, qualificação é uma desvantagem para mim. Por quê, Luiz? Porque imagine só, foi uma empresa lá e ofereceu o serviço de preditiva para mim, na minha empresa. Eu fui lá, fiz o contrato, legal, o cara que me vendeu manja tudo, conhece, belezinha. Só que no dia a dia lá da minha manutenção, quem vai fazer a medição lá, quem vai fazer as análises, quem vai procurar os dados lá é um técnico da empresa que eu estou contratando. Então esse técnico ele pode ser um bom profissional, como pode ser um mau profissional. Pode ter bons conhecimentos ou não tanto assim os conhecimentos dele. E muitas das vezes o cara vai lá só coleta informação. Ele coleta e faz o quê? Leva lá para a empresa. E aí um técnico especializado lá na empresa faz a análise daqueles dados. Olha só o transtorno. Então, ou seja, eu tenho que ter uma
equipe muito qualificada para fazer esse tipo de análise. Se for interna, eu também posso qualificar meu time, mas aí requer eu qualificar meu time para fazer isso. Então se torna uma desvantagem essa questão, porque eu tenho que estar muito atento para isso. Tá certo? Um outro ponto aqui é com relação ao requer investimento. Então o investimento pode ser uma desvantagem, porque para mim comprar os aparelhos já de cara no início requer um investimento um pouco mais alto. Só que ao longo do tempo, esse investimento, se eu comprar, não vou ter esse custo depois. Eu vou ficar por muitos e muitos anos utilizando esses aparelhos. Então, no primeiro momento, ele pode ser desvantagem, mas também pode ser vantagem. Por isso que ele está nos dois campos. Depende do ponto de vista que você vai encarar na empresa. Se você encara como investimento ou se encara como custo. Mas, a primeiro momento, ele vai ter um custo elevado, mas ao longo do tempo, ele vai se pagar isso facilmente. Então, se torna uma desvantagem e vantagem também. E aí, um outro ponto, que é que os técnicos podem aprender e requer investimento, você fica dependente. Dependente da empresa que você contratou ou do técnico que você treinou. Se não for eles, você não evolui, não cresce. Se tiver outro problema e essa pessoa não souber resolver, não tem outra pessoa que faça. Então, é um problema também você ficar dependente de uma única empresa, dependente de um único técnico. Então, ou seja, tem vantagens e desvantagens. Mas se você começa a entender que se você migrar para o modelo preditivo, é um cenário mais adequado para você ter mais assertividade, redução de custo, você aumentar a disponibilidade de produção. E esses outros dois modelos aqui, corretivo e preventivo, não é tão vantajoso assim, mas não estou falando que esse é o certo, esse é o errado. Não, todos eles são certos e todos eles podem estar errados também. Mas a questão é assim, hoje, o que você tem de recurso hoje para usar um desses três modelos? Eu já trabalhei nesse modelo aqui, funcionou bem. Eu já trabalhei nesse modelo aqui, também funcionou. Eu trabalhei nesse aqui, também funcionou. Mas e aí, qual que eu uso? Depende do recurso da empresa que eu tenho, o que eu quero, qual que é o objetivo da empresa, o que ela quer de mim de manutenção. Com base nesses dados, aí você vai buscar aplicar o melhor cenário. Por isso que muitos os meus treinamentos que eu faço com meus alunos, eles sabem muito bem por onde começa a implantação de uma gestão de manutenção. Pela política de manutenção. Ali vai definir a regra do jogo, para onde você precisa ir, o que a empresa espera de você. Com base nessa informação, você define se o modelo vai ser o preditivo, o preventivo ou o corretivo. Com base nessa informação, não é da sua cabeça. Ah, mas o fulano de tal, lá Luiz falou que padrão mundial, classe mundial é preditiva, tem que plantar preditiva. Não necessariamente. Você pode ter um excelente resultado trabalhando com corretiva. Se você tiver um estoque bem estruturado, pessoas bem capacitadas, bem treinadas, que resolvem os problemas rápido, esse modelo funciona muito bem também. Ah não, eu tenho disponibilidade de equipamento, consigo ter peças no estoque programadas, esse tipo de coisa, minha agilidade de compra é rápida, então trabalhar no modelo preventivo também funciona muito bem. Ah não tenho recurso nenhum, eu preciso que alguém monitore para mim. Pô, funciona bem também preditiva. Eu já trabalhei em duas empresas diferentes que eu implantei preditiva. Eu implantei como? Com equipe própria. Eu comprei aparelho, comprei treinamento, capacitei as pessoas e essas pessoas começaram a fazer medição. Teve um custo inicial? Teve sim. Mas qual que foi a vantagem disso? O meu técnico ficou, ó, ele pode aprender. Então ele aprendeu. Aí o que acontece? Eu consigo medir a qualquer hora do dia, da noite, da semana, do mês. Não tem uma frequência certa para fazer medição. Eu estou sentindo que o equipamento está começando a ter um ruído diferente. Eu vou lá com o instrumento e começo a medir, começo a monitorar ele todo dia, toda hora. Não preciso trazer uma empresa terceira para vir aqui uma vez por mês para medir, medir relatório um mês depois. Eu tenho equipe própria, é online o negócio. Estou tendo problema ali agora, então vamos lá agora resolver o problema. Então tá vendo só, você tem vantagens e desvantagens nos três tipos.
Então é muito fácil chegar aqui para você, simplesmente falar assim, pô, ó, vamos lá, manutenção corretiva é a manutenção que é trabalhada após quebra, a manutenção preventiva é trabalhada para prever a quebra, antecipa, e preditiva começa a medir, monitorar lá. Realmente, conceitualmente é isso para os 3 tipos de manutenção. Mas e como que eu uso? Na prática, tá aqui, ó, acabei de falar, item a item, qual que é as vantagens e desvantagens. Aí você coloca na sua balança quais são as vantagens e desvantagens você tem hoje, o modelo que você trabalha. Aí você consegue tomar a conclusão de qual modelo trabalhar. Então eu não falo para você que é esse ou é esse. É o que é melhor para você. Não tem um padrão. Se alguém está falando para você que você tem que migrar para esse, mas quem falou que eu tenho que migrar para esse? Eu tenho que entregar resultado. A empresa quer resultado meu, não quer que eu tenha preventiva ou corretiva, ela quer o meu resultado. Se eu estou dando resultado com o modelo corretivo, qual que é o problema? Nenhum. Muito bem, parabéns para você, porque está sendo assertivo com relação a isso. Se vai ser preditivo, mas eu gastar uma fortuna que a empresa não tem, quebrou o orçamento também. Então, tá vendo? Qual que é o modelo ideal? Consegue raciocinar com essas informações e chegar no modelo mais assertivo para você? Olha aí as vantagens e desvantagens e raciocina no que é melhor para você. Com isso você consegue agora responder a pergunta para o seu chefe ou alguém que venha perguntar para você qual que é o melhor modelo para você trabalhar, corretiva, preventiva ou preditiva. Para isso eu gosto de perguntar algumas coisas simples, né? O que é mais importante? 1 litro de água, um vidro de oxigênio ou uma lanterna? 1 litro de água, um vidro de oxigênio ou uma lanterna? Qual que é mais importante? Depende da situação. Se você estiver no fundo do mar, o que é mais importante? A lanterna ou a água? Não, é o oxigênio. Se você estiver numa floresta escura, perdido, acampando e se perdeu, o que é mais importante? O oxigênio e a água? Não, é a lanterna para você poder enxergar, não é mesmo? E assim se dá, possivelmente, você está no deserto, caminhando por horas, o que é mais importante? O oxigênio ou a lanterna? É a água. Então, é a mesma coisa. O que é mais importante? Corretiva, preventiva ou preditiva? Depende do modelo que você está no momento. Aí você aplica o que é mais essencial para você. Com isso, espero que tenha ficado claro para você esse raciocínio das manutenções corretiva, preventiva e preditiva e faça o maior proveito disso possível. E não fique com dúvidas. Deixe seu comentário. Se gostou do conteúdo, já vai deixando seu joinha, seu like, vai compartilhando com os amigos, se inscreva no meu canal se não está inscrito ainda, me segue no Instagram também, que tem muito conteúdo lá, e nos vemos então no próximo vídeo com outro conteúdo. Um grande abraço.